Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Falta uma semana, hein, gente? Uma semana praticamente para o grande dia, né? E nós temos aqui uma notícia muito ruim. Flamengo pode ter mais um desfalque importantíssimo para a grande final da Libertadores. Eu disse pode ter, e eu vou aqui nesse vídeo explicar para vocês o porquê que esse jogador pode não jogar a final. E olha, é um jogador importantíssimo, seria um desfalque totalmente inesperado, que a gente realmente não estava contando com isso. E tomara que as coisas, que alguma coisa mude e, enfim, dê tudo certo, porque não tá fácil pro Flamengo, não, cara. Essas lesões agora, justamente no momento decisivo, estão atrapalhando demais. E o departamento médico do Flamengo poderia vir a público para poder tentar explicar para o torcedor o que está acontecendo, né? Fluminense vai com 7 reservas para São Paulo. E aí a torcida do Flamengo, muita gente fazendo imagens de flumeiras, né, fazendo analogia do Fluminense com o Palmeiras, o Fluminense vai abrir as pernas. Gente, é óbvio que o Fluminense vai abrir as pernas para o Palmeiras. Aonde vocês não entenderam? Agora, a culpa disso tudo é do Flamengo, que jogou com o pé mole, com o pé frouxo, com o pé fofo contra o Fluminense. Aliás, o Flamengo não depende do Fluminense em nada. Só ganhar os seus jogos, acabou. E deixa eles. Quem depende de resultados para ir para Libertadores diretos é o Fluminense. Então deixa eles lá, vão abrir, problema é deles. E a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem tanta coisa para se preocupar, inclusive com várias fake news que começam a surgir em momentos decisivos que deixa a gente realmente de cabelo em pé. E por isso que a gente tem muita responsabilidade para poder trazer uma notícia como essa, que nós vamos falar agora, que ela é muito bem apurada e que traz realmente uma grande preocupação para o torcedor do Flamengo, e a gente vai se basear em fatos para trazer essa notícia que nós vamos trazer nesse momento para vocês. Para isso eu peço para que você deixe o like nesse momento, dá uma força para a gente, mete o dedo no like, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação. Vamos com tudo. Amanhã é dia de decisão. O Flamengo precisa, de todas as maneiras, jogar, ganhar o jogo. E eu digo que nesse momento, sempre, né, momentos decisivos como esse, não precisa nem jogar bem. Porque aquilo de jogar bem é questão de performance, você crescer, ganhar confiança e tal. Meu amigo, você ganhar os 3 pontos já é o suficiente. Mas por conta de ter ainda 2 jogos importantes, né, contra Atlético Mineiro no meio de semana, que pode definir o campeonato, e a final da Libertadores, jogar bem seria importante, daria confiança para o Flamengo, para os jogadores do Flamengo. Mas só em ganhar, meu amigo, eu já estaria, sinceramente, bem satisfeito, porque eu estou bem preocupado com a performance técnica dos jogadores do Flamengo, porque se eu tivesse a confiança de que nós temos um time que, quando falta técnica, é um time que deixa a alma em campo, é um time raçudo, guerreiro e tal, não é isso que a gente vê. O Flamengo acha que ganha os jogos sempre na técnica, e quando está faltando a parte técnica, quando não há aquele refino, né, na parte técnica, a coisa fica difícil. E vamos com tudo para poder ganhar. Então mete o dedo no like aí, vamos confiar, vamos acreditar que nós vamos trazer notícias e informações do Flamengo em primeira mão. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Flamília da Nação. Eu começo com essa indignação da torcida do Flamengo, com o Fluminense, de botar time em reserva e tal. Gente, a gente não tem nada a ver com eles. Aliás, você que está indignado, você é muito ingênuo. Eu vim alertando a semana inteira que o Flamengo precisava ganhar do Fluminense, porque o Fluminense ia abrir as pernas para o Palmeiras. Sabíamos disso. E é óbvio que isso vai acontecer. É óbvio. Coloco aqui minha mão no fogo. Vão abrir as pernas. Lembra do Vasco?
jogou pra cacete contra o Flamengo, empatou o jogo. Logo depois foi jogar contra o Palmeiras, em 5 minutos estava 2-0 Palmeiras. É assim que funciona. No Rio de Janeiro é assim. Os caras criam o Flamengo como grande rival. Em São Paulo é diferente. Em São Paulo, os caras têm a rivalidade com o Palmeiras, mas eles têm rivalidade com o Flamengo também. Então, quando o Flamengo enfrentou o São Paulo jogou a vida. Jogou pra caramba. E empatou o jogo. Quando o Flamengo jogou com o Corinthians sabia que o único time que poderia tirar o título do Palmeiras era o Flamengo. Amigo, o Corinthians nunca jogou tanto. Talvez tenha sido a melhor partida, pelo menos o melhor primeiro tempo do Corinthians no campeonato. O Corinthians amassou o Flamengo no primeiro tempo. O Yuri Alberto perdeu uns 500 gols. Perdeu pênalti, deu cavadinha, né? E fez 1-0, o Flamengo precisou virar numa grande virada no segundo tempo, o Flamengo conseguiu ganhar o jogo. Porque o Corinthians também cansou. Então, assim, lá não tem isso. Eles jogam a vida contra o Flamengo. Aqui, todo mundo joga a vida contra o Flamengo, mas abre as pernas pro adversário. Só que nós não temos nada com isso, gente. O Flamengo só depende dele. Depende dele. O Flamengo não depende lá da Gazela, lá em, né, fazer jogo duro e tentar ganhar do Palmeiras. Não depende. O Flamengo depende única e exclusivamente dele para ser campeão brasileiro. E ponto final. Então vamos esquecer lá, né, o time da Série C jogando contra o Palmeiras, porque eles não lutam por nada, eles já foram vice pra gente esse ano. Então tem aquela bronca de querer ser Flamengo e tal, e não vão ser nunca. Bom, falando sobre o jogo de amanhã, rapidamente, o Flamengo tem muito mais opções, né? Além, não terá o zagueiro Léo Ortiz, mais uma vez, não terá o Eric Pulgar e não terá o Saul. O Saul até agradeço de não jogar. Aliás, não tem jogado nada. É um jogador que parece que... Não vou dizer que ele está fazendo corpo mole, que seria uma injustiça, porque eu não posso provar isso, mas tá jogando, parece que cumprindo tabela, esperando as férias para poder meter o pé, sabe? Não dá. O Saul não pode jogar no Flamengo nesse momento. Não dá. Jogador que não deu certo. Ele não compreendeu bem o futebol brasileiro e anda por aí dando entrevistas reclamando que é ruim, que os gramados são ruins, que as viagens são longas. Quem falou foi ele, tá? Inclusive para a TV do clube. Que as viagens são muito longas, é difícil e tal. Então, assim, é muito claro que ele não está adaptado, tá querendo ir embora. Então, beleza, nós temos outras opções. Vamos ver se o Dela Cruz, né, descansado, consegue render ao lado do Jorginho nesse jogo e que o Flamengo possa ter uma grande performance. Teremos aí o Arrascaeta novamente, tem aí o Luiz Araújo, tem o Gonzalo Plata. Cara, Gonzalo Plata, pelo amor de Deus, eu vi você jogando na seleção do Equador. Será que você pode jogar 50% do que você jogou no último jogo pelo Equador no Flamengo? 50% só para esses 2 jogos. Amanhã e contra o Atlético Mineiro, cara. Já que tu não vai jogar a final, 50% tá bom. E aí, meu amigo, Samuel Lino deve perder a vaga de titular. Aí a gente vai entrar na principal notícia deste vídeo. Nós temos algumas situações preocupantes que pouco foram faladas do último jogo. 2 jogadores saíram sentindo. Bruno Henrique e Carrascal. O Bruno Henrique fez exame e nada foi diagnosticado. Graças a Deus, porque nós não temos outro atacante. Então, o Bruno Henrique, a chance dele entrar amanhã como titular, a informação que eu tenho, ela é muito pequena. O Bruno Henrique deve ficar no banco de reservas para ser preservado, porque existe um alto, embora não tenha apontado nenhuma lesão, mas os exames dele, né, aqueles testes que você faz no atleta, mostram o secar do jogador, mostra que a probabilidade dele ter lesão, ela é muito grande. Então, ele deve ficar no banco de reservas. O Carrascal saiu sentindo também, mas não é nada grave. O jogador
deve estar à disposição do Flamengo amanhã, também não deve começar como titular, deve ficar no banco de reservas, porque jogou pela Colômbia 45 minutos, jogou uma grande parte do jogo contra o Fluminense, né? Acho até que ele deveria ter sido substituído antes, porque o jogo já estava ali, sabe? A gente sabia que dificilmente o Flamengo ia empatar pelo mau dia, por uma série de fatores e, pô, já tinha que pensar no próximo. Mas, enfim, já foi feito. Então, esses dois jogadores preocupam para o jogo de amanhã, mas não preocupam para a final da Libertadores. E aí, Fábio, você fez um vídeo dizendo que temos uma péssima notícia e que poderemos perder um jogador importantíssimo para a final da Libertadores. Gente, sim. A gente fez contato com algumas pessoas, a gente se baseia naquilo que foi programado para acontecer. 3 jogadores do Flamengo tinham uma programação para poder chegar e chegar bem na final da Libertadores. Todo um planejamento. Pedro, Léo Ortiz e Jorginho. O único que conseguiu cumprir esse planejamento, inclusive entrando amanhã como titular, é o Jorginho. Ele tinha chances de entrar contra o Fluminense, se fosse necessário, ele entrou, mas a partida programada para ele ser titular era o jogo contra o Bragantino. O Léo Ortiz é exatamente a mesma coisa. Ele poderia ser relacionado contra o Fluminense, e essa era a expectativa inicial lá atrás. Junto com o Pedro, também jogaria contra o Bragantino. O Pedro, todos sabemos, está fora, lesão na coxa, e o Léo Ortiz é a grande surpresa e a grande surpresa negativa. Jogador continua com dores, uma contusão esquisitíssima, que ninguém entende como o jogador pode continuar com dores na região, já que o próprio departamento médico do Flamengo falou que era uma lesão leve. E olha aí quanto tempo tem essa tal lesão leve. Ele chegou a jogar, inclusive, depois dessa lesão leve. Será que isso agravou o problema do jogador? Enfim, o Flamengo, quando teve a última visita ao Ninho, em que o Enzo, meu filho, o Léo Veras, a nossa equipe esteve lá no Ninho do Urubu, o médico do Flamengo, o Sasaki, ele deixou claro esse planejamento para o Pedro, Jorginho e Léo Ortiz. E que ambos, eles deveriam entrar em campo contra o Bragantino para poder não ficar muito tempo parado, seriam preservados contra o Atlético Mineiro e jogariam a final da Libertadores já com ritmo de jogo. Não ficaria aquela coisa de muito tempo parado e tal. Beleza. O Pedro houve uma lesão, o Jorginho conseguiu cumprir o planejamento e o Léo Ortiz está vetado para amanhã. E aí você deve pensar, Fábio, mas tem mais um jogo. Ele pode jogar contra o Atlético Mineiro, ganhar ritmo para chegar na final e jogar contra o Palmeiras. Gente, o gramado atual, né, da arena lá, do Galo, Arena MRV, passou a ser um gramado sintético. O jogador que está com dor na articulação e continua com dores e não vai nem a campo treinar, ele não vai jogar num campo de grama sintética. Isso aí é certo. O planejamento era para ele jogar contra o Bragantino, porque num campo de grama sintética, ele acaba forçando muito mais a articulação. Para quem não sabe, o Léo Ortiz teve problema no tornozelo. Tornozelo é articulação. E aí, ele não vai jogar contra o Atlético. E aí fica a pergunta. O planejamento do departamento médico do Flamengo era para que ele voltasse contra o Bragantino para poder, né, não ficar sem ritmo de jogo, muito tempo parado, e enfrentar uma final muito tempo parado. Será que no jogo contra o Palmeiras, no domingo, primeiro, se ele realmente tiver condições, né, no próximo sábado, ele entraria sem jogar nenhum desses jogos planejados, completamente fora de ritmo? Então a gente conversou ainda há pouco com algumas pessoas do Flamengo e que demonstraram uma preocupação enorme. E o Flamengo já trabalha com a possibilidade de não ter
o Léo Ortiz para a final da Libertadores. Embora, por ser um jogador importante como é, né? Flamengo. Aí cabe ao Felipe Luiz, né? De poder colocar o jogador mesmo sem ritmo de jogo para poder jogar esse jogo de sábado que vem, esse jogo que é a final da Libertadores. Agora, é temerário, né? Sem dúvida nenhuma, você colocar um zagueiro parado há mais de um mês, há um mês, né? Não, mais de um mês. O jogo contra o Palmeiras tem um mês já. Mais uma semana completaria mais de um mês parado para poder encarar uma final uma final bem pesada, onde quem cai ali naquele lado dele é justamente o Vitor Roque, que é um jogador que usa muito o corpo, muito a parte física, enfim. Eu confesso que eu não confio tanto no Danilo. Claro que confio muito mais no Danilo do que no garoto, né? Que a gente vai falar sobre ele mais para frente. Depois das finais vocês vão ter uma surpresa. Enfim, temos essa notícia que ela não é boa. É claro que o Léo Ortiz ele não está fora da final, mas a gente obteve a informação de que ele não, por não ter cumprido, né, não por culpa dele, mas por ele não ter sarado e não estar amanhã apto para jogar, e o próximo jogo sendo um campo de grama sintética, o Flamengo já trabalha com a possibilidade de, infelizmente, não tê-lo para a final contra o Palmeiras. Olha, um baita desfalque se isso realmente acontecer. Tomara que o jogador se recupere e, né, possa, mesmo fora de ritmo, eu prefiro o Léo Ortiz do que o Danilo ou qualquer outro zagueiro. É o que tem, é uma pena o Flamengo chegando mais uma vez em uma final de Libertadores, meio que com a parte física devendo. Muda presidente, muda técnico, muda departamento médico e a coisa continua da mesma maneira. Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.